cambono na Umbanda. Todos nós somos cambonos, independente qual a nossa ocupação na Umbanda. Sou um médium iniciante que chegou lá, eu sou cambono? Mesmo que não ocupe a função de cambono, essa é a sua primeira missão na Umbanda, né? Depois que você passa de iniciante ali, de estar entrando na Umbanda, de entender algumas coisas, quando você já sobe lá para cima para fazer parte da corrente mediúnica, você já é cambono, você pode auxiliar, você pode ajudar, você pode dar a sua cota de ajuda a todos que estão ali precisando, as entidades e os médiuns. Então todos nós somos cambonos, todos nós somos cambonas, todos nós somos cambones. Acho que essa é a primeira missão do médium depois que ele ingressa na Umbanda, depois que ele está dentro de um terreiro. Esse é o meu pensamento. E ser cambone é uma coisa muito, mas muito boa, é muito abençoada, muito iluminada. Você aprende muita coisa. Está do lado da entidade, auxiliando a entidade, você vai aprender coisas que no cotidiano normal você não aprende. Que sem ser cambone, você não vai aprender. Mas pô, as entidades quando incorporam em mim, eu sou médium de trabalho, eu tenho aí incorporação, eu não quero ser cambone, eu quero trabalhar. Tá, eu normalmente falo para que não pule etapas, entendeu? Eu sempre vou dizer isso. Não pule etapas, não pegue atalhos, e principalmente na Umbanda. Eu acho que você vai perder uma riqueza de informações e de detalhes, que não é porque a entidade não vai passar, mas você vai deixar de conhecer maneiras de outras entidades trabalhar, porque cada um trabalha de um jeito, ninguém é igual a ninguém, né? Nós como seres humanos não somos iguais a ninguém, e as entidades também não são umas iguais às outras. Elas têm o mesmo foco, que é fazer a caridade, que é trazer o amor, trazer a lei divina de Umbanda, mas cada uma trabalha magisticamente diferente da outra. E quando você é cambone, você vai aprender demais. Você pode ser cambone só de uma entidade, ou pode ser cambone de mais entidades, porque hoje nos terreiros existe uma falta de cambone muito grande, né? E eu vou explicar o porquê disso, pelo menos a minha visão disso. Então existe aí uma escola natural, uma escola dada como bênção para que a gente possa aprender muito sobre a Umbanda, que é ser cambone. Então, ser cambone é uma bênção. Agora, se você vai ser sempre cambone, não precisa ser sempre cambone. A não ser que você não tenha em você a mediunidade de incorporação com mais ênfase. Ou que você não seja ali um médium de incorporação, seja um médium mais sensitivo, ou uma médium, né? Quando eu falo médium, tanto faz, homem ou mulher, tá? Você seja aí um médium sensitivo, um médium apenas de transporte, não é aquele médium que vai sustentar a incorporação para ser um médium de trabalho, para ser um médium que vai incorporar. Temos vários tipos de mediunidade, mesmo a de incorporação, né? Então, quando a gente não tem essa facilidade da incorporação, essa incorporação mais intrínseca dentro da gente, né? Aí a gente pode ser cambone. Existem muitos médios aí ótimos, com muita sensibilidade, com uma espiritualidade elevadíssima, com uma energia espiritual, com entidades que acompanham de muita luz, mas não trabalham incorporado. Trabalham como cambone, doando energia, irradiando a sua energia num trabalho de Umbanda, numa gira de Umbanda. E essas energias irradiadas, parece que não, mas fazem uma diferença imensa num trabalho. O cambone não é só assistente. A palavra cambone, se eu não me engano, em Urubá, ou a palavra cambone na sua tradução, ela é assistente, auxiliar. Mas o cambone não é só um auxiliar, ele é mais do que isso, né? O cambone é um aprendiz e ao mesmo tempo uma peça fundamental de auxílio, não só para as entidades, mas de auxílio espiritual
para o contexto magístico na gíria de Umbanda. Ser Cambone não é só, sei lá, pegar o cigarro para o marinheiro, pegar o charuto para o Exu, ou para o caboclo, pegar a cigarrilha para a pombagira, pegar a bebida para as entidades. Não é só isso ser Cambone. Ser Cambone é muito mais do que isso. Então o Cambone não é só o auxiliar, não é só o assistente. Ele não tem só essa função de vai ali, pega, traz e aí as pessoas que estão entrando na Umbanda falam, nossa, eu não quero ser auxiliar. Eu sinto que eu tenho aqui algo mais para dar, eu sinto que eu posso incorporar, que eu posso atender, que eu posso ajudar. Minhas entidades estão prontas. Calma, calma, paciência, muita paciência. Porque a gente precisa disso, a gente precisa desse momento de entendimento, a gente precisa desse momento de tranquilidade, de entendimento da Umbanda. E como Cambone, a gente aprende isso. A gente aprende todos esses ritos, essas magias, porque acende uma vela para uma função, para que acende uma vela para outra. E também vai depender muito de você perguntar quando você é Cambone para as entidades o que está acontecendo. Como Cambone, eu acho que a gente tem que pensar assim, me chamaram para ser Cambone? Nossa, gratidão, pai, muito obrigado por essa bênção que eu estou recebendo na casa aqui hoje, e eu vou fazer isso o meu melhor. E vai lá e faz mesmo melhor, se dedica, se coloca mesmo ali à disposição das entidades, de Olorum, dos orixás, para que você doe tudo aquilo que tem dentro de você. Mesmo que você não incorpore, e se você for um médium de incorporação, eu vim de outra casa, estou chegando nessa casa, eu vou ter que ser Cambone, porque, nossa, mas eu não queria isso. Mas é assim que a casa é, então tem que respeitar, temos que ser humilde. Não tem problema a gente recomeçar de novo, não tem problema, vai ver, tem coisas que faltam para a gente aprender e é necessário esse recomeço. Existem Cambones que podem incorporar, e Cambones que não vão incorporar porque não tem a mediunidade de incorporação, ou tem uma mediunidade de incorporação muito sutil, muito leve, mas que não fixa durante o trabalho todo. Para a gente ser um médium de trabalho, a gente tem que passar por um desenvolvimento mediúnico para que essa mediunidade de incorporação se firme ao longo do tempo e a gente consiga se sustentar incorporado com a entidade por horas, às vezes por 2, por 3, por 4 horas incorporado, trabalhando no atendimento de caridade para consulência. E tem gente que não consegue manter essa conexão, essa vibração da incorporação por um longo tempo. Então essas pessoas podem assim se dedicar e ser exímios, é assim que fala? Acho que é. Exímios Cambones, excelentes Cambones, maravilhosos Cambones e Cambonas. E às vezes tem pessoas que ficam meio que entristecidas e não querem isso. E aí ficam relutando. Não, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para com isso. A espiritualidade é sábia. E sabe o que você precisa e aonde você vai ser melhor. Então, se isso está acontecendo com você, respira, se solte e aceite. Seja Cambone e seja o melhor Cambone. Eu vou explicar uma coisinha aqui bem legal. Quando o Cambono já está pronto, a entidade já acabou todos os seus rituais de início e de chegada, já se preparou e está pronto para atender o consulente que vai vir ali ter o aconselhamento espiritual, o Cambono é uma peça fundamental para essa energia, para essa força, para essa vibração por consulente. O Cambono não tem que ficar só ali do lado escutando a conversa alheia. Na verdade, nem é para escutar, né? Mas tem Cambono que fica. Isso aí não é uma função de Cambono. O Cambono fica ali do lado, normalmente em terreiros da entidade, e vai assistindo a entidade no que ela precisa. E existem algumas tradições que o Cambono fica atrás do consulente, vibrando o tempo todo, com as mãos espalmadas assim, mandando energia, vitalizando energia, principalmente quando o caboclo ou a cabocla ou a entidade que for, baiano, preto velho, pombagira, exu, marinheiro, cangaceiro, enfim, qualquer entidade, cigano,
fazer ali o passe magnético para poder dar o aconselhamento. Nesse momento é muito importante a função de Cambone, que essa função é vibração, é vibratória, é uma energia vibratória que vai se conectar com a energia da entidade que está incorporada no médio de trabalho, junto com a entidade do Cambono, porque o Cambono também tem uma entidade, não é porque ele não incorpora que ele não tem a entidade que trabalha junto com ele ali no terreiro, gente, né? Tem, e vai passar essa energia, essa vibração, essa conexão vai ser feita e o passe mediúnico vai ser com muito mais qualidade, vai ter ali uma vibração dupla, sabe? Vai ter ali uma força energética maravilhosa. Então quando Cambono e Cambona, quando Cambones entendem essa função, que eles são um instrumento da espiritualidade para também trabalhar e emanar toda a luz divina, toda a força que as entidades deles estão ali presentes, e aí sim ele consegue dar valor e dar força para essa função de Cambone. E aí ele vai trazer uma grande energia para o momento da gira, para o momento de um trabalho de Umbanda, que é o aconselhamento espiritual, né? Que é o ponto fundamental, o ponto foco de uma gira de Umbanda, que é o aconselhamento espiritual. E aí vai estar toda essa força, já pensou? Aí vai estar o médium com sua energia concentrada, a entidade incorporada no médium, o Cambone com a sua energia, com seu pensamento positivo, emanando irradiação para o consulente que está aqui no meio. Imagine que eu que sou o consulente, né? Estou de frente para o caboclo. Então tem o caboclo incorporado no médium, a entidade do Cambone, mais o Cambone emanando energia para mim como consulente. Olha que maravilha! Isso é lindo, é maravilhoso. Então essa função de Cambone tem que ser olhada de uma outra maneira. E a gente precisa passar por essa função, né? Para que a gente aprenda. Outra função de Cambone, quando o Cambone é exclusivo, tem casas. Na verdade hoje, eu acho que são poucas as casas que tem Cambone exclusivo para cada entidade, são poucas. Por quê? Eu acho que por dois motivos, isso é o meu modo de pensar, tá? Não é uma regra, né? Porque nada na Umbanda, como a Mônica vai de falar, é uma receita de bolo, né? Que está pronta para a gente poder fazer, para a gente poder só ir lá, misturar tudo e colocar no forno e aí pronto, saiu a Umbanda prontinha e todo terreiro faz igual. Não é assim, né? Mas hoje em dia existe uma escassez de Cambone nos terreiros. Eu acredito que é porque muitos não sabem essa maravilha dessa função de Cambone, todas as bênçãos, todos os aprendizados, o conhecimento que você vai ter como sendo Cambone. E outra porque pais e mães de santos, isso é um pensamento meu, não tem pulso firme de falar, não, tem que passar por essa função, pelo menos por um tempo, para poder seguir adiante. Quando a gente quando está no terreiro, está chegando no terreiro, a gente só acha que está trabalhando e acha que está fazendo alguma coisa quando você está incorporado. E não é assim, eu já expliquei aqui. Cambone tem as suas entidades, mesmo que não incorpore, que não seja médio de incorporação, que não tenha isso, uma sensibilidade maior, ele está trabalhando, ele está ali doando energia e usando, as entidades estão usando desse instrumento, desse aparelho que é o Cambone, para poder doar. Sem contar no ectoplasma, né, que a gente libera quando a gente está em transe mediúnico, quando a gente está em pensamento, quando a gente está em meditação, ali, quando a gente está no passe mediúnico, vibrando, a gente está ali num transe, mesmo que momentâneo, mas a gente está donando ectoplasma, está dando energia positiva para o trabalho no geral, não só para aquele trabalho ali que está sendo feito. Vou voltar lá no assunto, dizer um pouquinho. A gente tem uma escassez de Cambone, mas se a casa consegue ter, vamos supor, tem 5 médiums de trabalho, mas o pai e a mãe de santo. Então são 7 médiums trabalhando, certo? 5 médiums de trabalho, mas o pai e a mãe de santo, são 7 médiums trabalhando. Ótimo. Então eu teria que ter 7 Cambones. É difícil, mas se tiver, fica assim, de uma maneira, de uma conexão maravilhosa. Quando eu comecei na Umbanda, eu comecei em Campinas, com um terreiro que eu ia
chamava Tenda de Umbanda São Benedito, lá em Campinas com a minha mãe. E lá eu via isso, lá todos os médiuns de trabalho tinham os seus cambones, não mudavam. Uma ou outra vez quando o cambone precisava faltar, então um cambone ali cambonava duas entidades, quebrava o galho ali porque o outro cambone precisou faltar. E aí o que acontece? A sintonia do médium e do cambone, do médium de trabalho e do cambone, mais as entidades, mesmo que o cambone não incorpore, ele tem a entidade dele. E a entidade que incorpora o médium de trabalho se fundem numa sintonia tão grande, que acontecem coisas que a gente, assim, só vendo para querer. Existe um tipo de mediunidade que chama xenoglossia, que é entender línguas diferentes da nossa, que é entender a maneira de falar sem que a gente fale aquela língua. O caboclo, a cabocla, às vezes o preto velho, eles falam uma língua raiz dele na Umbanda. O caboclo deve falar ali em Tupi-Guarani ou alguma outra língua indígena, ou às vezes um caboclo pode falar alguma coisa em Yorubá, a gente não entender. O preto velho fala bastante, tem muitos pretos velhos que falam em Yorubá, não sempre, mas tem algumas palavras. Enfim, nessa casa que eu comecei, no templo de Umbanda São Benedito, tinha um médium específico, que não falava nada em português. Ele só falava na língua raiz das entidades. As entidades incorporavam e ele só falava na língua raiz das entidades, consultava dessa maneira. E o cambono dele entendia o que ele falava e era um tradutor do aconselhamento pessoal pro consulente. Você imaginou que coisa, que sintonia, que vibração, que energia, que fusão de energia, de vibração que esse cambono, esse médium e as entidades tinham para isso acontecer? Quando o cambono precisava faltar, o médium não trabalhava. O médium ia ser cambono de outra entidade, porque não tem como, outro cambono não daria certo com ele. Então, quando acontece isso de uma casa poder ter um cambono exclusivo, as coisas vão ficando tão sintonizadas que quando um cambono está fazendo um passe, quando um caboclo está fazendo um passe e fala lá alguma coisa na língua raiz, o cambono automaticamente entende que ele precisa de uma pemba, que ele precisa de uma vela, que ele precisa de um copo de água, que ele precisa de um copinho de marafa. Entende, simplesmente entende, vai lá e busca e traz sem o caboclo nem pedir. Mas isso é sintonia de vibração, isso é força, né, energética da espiritualidade sintonizando ali os dois que trabalham. Mas cambone não precisa ser cambone a vida inteira, né? Começou como cambone, você tem mediunidade de incorporação, então você vai fazer seu desenvolvimento nas giras de aconselhamento espiritual, de consulente, de caridade. Você vai ser cambone. No dia de desenvolvimento, você vai desenvolver essa mediunidade e alguém vai te cambonar. E aí você pode, com o tempo, evoluir para um médium passista, depois para um médium de trabalho e assim sucessivamente. Chegar a ser pai de santo. Eu fui cambone, eu fui médium passista, fui médium de trabalho, né? A gente não deixa de ser, tá? Então, eu passei pela função de cambone, passei pela função de médium passista, de médium de trabalho e fui coroado pai de santo na Umbanda. Então tudo isso pode acontecer com quem está hoje entrando na Umbanda, está lá como cambone e está desesperado. Ai meu Deus, eu preciso trabalhar, a entidade está me cobrando, eu não consigo, eu venho aqui trabalhar, fico de cambone, não está dando certo, eu saio daqui ruim. E isso é coisa da cabeça do médium, isso é coisa da cabeça da pessoa que mentaliza isso. Não vai sair ruim não, você vai lá num centro que é de amor, de caridade, não tem como você sair ruim. E outra, depois de todo o trabalho, os cambones tomam um passe, as entidades fazem uma limpeza nos cambones, e tem que fazer. Mesmo que a entidade do cambone está perto dela, irradiando, fortalecendo, a entidade de trabalho tem que fazer uma limpeza, porque aquele aparelho, aquele médium, desprendeu muita energia durante o trabalho. Pode parecer que não, mas desprendeu. Então precisa de uma limpeza espiritual ali, de um passe
de uma energização, né, do caboclo, da cabocla, do preto velho, da preta velha, do Exu, da pombagira, enfim, de quem estiver ali trabalhando no momento, para que o cambono fique bem, para que a cambona fique bem, né? E aí, quando a gente vê casas que tem uma escassez de cambono, o que acontece com a função de cambono? Fica dobrada, né? Multiplicada. Às vezes cambono está ali atendendo 3, 4 de uma vez só. Então não tem como o cambone irradiar em todos ao mesmo tempo, né? Ou a cambona. Não tem como o cambone estar ali irradiando em 3, vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não dá, não dá. Então ele vai ter que escolher um, ou seja, ele está cambonando um e vai auxiliar outros 2 perto dele. Então ele vai irradiar aquele que ele está assistindo, aquele que ele está de primeiro ali trabalhando junto com ele. Os outros ele vai apenas assistir no momento que for pedido. É uma função de cambone também que hoje tem que se desdobrar, porque existe essa falta aí de cambone nos terreiros, mas pode se mudar isso, né? Pode melhorar. O pessoal de desenvolvimento mediúnico também se colocar à disposição, ter humildade e ser cambone, ir lá trabalhar, e é isso que a gente precisa, né? Cambone é várias funções, gente. Cambone ele pode ser o coordenador, ele pode estar cambonando mais de um, ele pode estar cambonando um só. Mas se de repente existem os coordenadores, os fiscais de gira, que vão olhar as irregularidades que podem estar acontecendo no terreiro, coisa que não é de conceito nem fundamento da Umbanda. Mas o cambone, você está ali cambonando, o médium de trabalho está ali fazendo a sua função de cambone, e ele vê algo que não é legal, que está fora de fundamento, que está fora de conceito na Umbanda, ele pode, depois da gira, ou depois que acabar, conversar ali com o caboclo, conversar ali com a entidade que ele está assistindo, que ele está ali cambonando, e contar o que aconteceu e como ele deve agir. Se a casa já tiver uma regra certa de que o que acontece fora de conceito de fundamento dentro da casa tem que ser levado para a coordenação, para os fiscais, então o cambone já tem que levar, é uma função de cambone. Ser os olhos também, ajudar na fiscalização, ajudar naquilo que está acontecendo dentro da casa, dentro da gira, entendeu? Isso tem que ser feito, o cambone tem que fazer. Ah, né? E muita gente fala assim, mas você é o dedo duro, você é o cagueta. Mas, gente, na verdade, a gente não tem que fugir das regras como médium dentro de uma casa, dentro de um terreiro de Umbanda. Mas, infelizmente, isso acontece. E se não tiver pessoas que olhem para isso, que fiscalizem isso e que mantenham uma lei, uma disciplina e uma ordem dentro de um terreiro de Umbanda, vira bagunça. Então não é ser dedo duro, não. É agir dentro da lei. É agir dentro da lei de Olorum, dentro da ordem, dentro da disciplina, para que flua uma energia positiva dentro do terreiro. E cambono pode fazer também esta função. Pode também ajudar, colaborar para estar passando o que precisa ser passado, se houver alguma coisa fora do contexto, do conceito e do fundamento dentro da Umbanda. Sejam cambonos, gente. Vai lá, se dedique. Médio de trabalho, se a sua casa é grande, tem bastante médio trabalhando, tire um dia e vai ser cambono. Não precisa trabalhar toda vez que você vai. Vou toda semana no terreiro. O terreiro é toda sexta. Então trabalha 3 sextas com a entidade incorporada e uma sexta você trabalha como cambono. Vai cambanar. Todos nós somos cambonos, nós não deixamos de ser cambono, né? Eu já vi terreiro que pai de santo incorpora, começa a gira, abre a gira, faz os rituais, depois ele desincorpora e vai cambonar. E qual é o problema disso? Eu não entendo. Sinceramente, já veio o pai de santo e falou assim, não, imagina, eu não vou cambonar. Por que não? Qual é o problema? Ó, no mínimo, você ganha 2 coisas. Você passa a humildade para os seus filhos. Isso pai e mãe de santo, tá? Tanto pai quanto mãe de santo. Você vai passar a humildade para os seus filhos. Vai passar de que cambone... Olha, já mais uma qualidade. Vai passar de que cambone é uma boa função. É uma função que tem que ser
que tem que ser valorizado, respeitado dentro do terreiro de Umbanda. E você vai conhecer o teu filho de santo, tua filha de santo, como ele trabalha, como age, como faz as suas milongas, as suas giras, o seu atendimento, o seu aconselhamento espiritual para os consulentes que vão na casa da qual você é responsável e você é o chefe espiritual. Então, pai de santo que tem na cabeça, mãe de santo que tem na cabeça de que ela não pode deixar de ficar incorporada e ali ser um cambono numa gira, não precisa ser sempre, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas isso é de uma humildade, de uma energia positiva sensacional para o terreiro, né? Esse é o meu pensamento. Não critico e não estou discordando de quem pensa ao contrário de mim, né? Esse é só o meu pensamento e a minha maneira de entender a Umbanda e de entender os mistérios que permeiam a nossa Umbanda e essas divindades maravilhosas que são os orixás e as nossas entidades.